da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, da qual sou pastor, e também do nosso seminário. Que o Senhor venha falar ao seu coração. Abra comigo a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 2, verso 5 a verso 11. É muito bom quando a gente vê o templo cheio. Não sei se aqui em Foz do Iguaçu é igual a Goiânia. Uma pesquisa norte-americana diz que perguntaram quem precisa mais, o pastor precisa da igreja ou a igreja precisa do pastor? E a conclusão deles é que o pastor é que precisa da igreja, porque quando a igreja está vazia, é um desespero para se fazer um bom sermão, né? A gente sabe que isso não é muito certo não, mas quando a igreja está cheia, parece até que a gente prega melhor, né? E se você está sentado à frente, dá uma olhada para trás, não é todo dia que a gente vê a igreja cheia. E é bom ver a igreja cheia e agradecer a Deus em oração depois, quando voltamos para casa. Filipenses capítulo 2, verso 5 a verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ore ao Senhor, peça que Ele fale com você na palavra. Deus Santo, Pai querido, Pastor amado, nós abrimos a Tua palavra e a lemos, e nós somos pecadores, e a Tua palavra é santa, a Tua palavra é agradável, a Tua palavra é boa, e por isso pedimos que o Senhor venha falar conosco através da exposição das Escrituras. O Senhor anda no nosso meio, olhando a chama da nossa fé e da nossa vida, e pedimos que nessa noite o Senhor venha limpar a nossa chama para que ela possa refulgir, para que ela possa brilhar mais aqui nessa cidade. Pedimos que nesse aniversário da igreja, o Senhor fale conosco e nos abençoe, como sempre tem feito, mas que fique na nossa memória a palavra do Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que leva uma pessoa como Ashbel Green Simonton, um rapaz de 26 anos de idade, deixar o conforto e a modernidade do seu país, ali por volta de 1859, vir para o Brasil, que era bem mais atrasado e diferente do que ele conhecia e vivia lá, para plantar uma igreja? O que leva um rapaz um pouco mais jovem do que Ashbel Green Simonton vir para o Brasil em 1873 e depois descer para Campinas, São Paulo, e ali perceber que a sua vocação é para o sertão e ser um dos primeiros pastores da IPB a levar a Igreja Presbiteriana do Brasil para o interior, chegando até a minha terra, onde em 1884 ele plantou a primeira igreja no estado de Goiás. O que leva um médico recém-formado numa universidade como Harvard, nos Estados Unidos, em 1927, e resolver duas coisas na vida: eu quero ser médico e eu quero ser missionário, e vir para o Brasil, primeiro na Bahia, depois no Mato Grosso, na Escola Buriti, e por fim, a convite de um médico também muito importante para a história do protestantismo em Goiás, e fundar uma casa de saúde em Rio Verde, em 1937. E eu estive lá terça-feira passada, pregando nos 86 anos de aniversário do Hospital Dr. Gordon, e ali ser uma bênção para uma região inteira de um estado do Brasil. E a sua esposa, uma enfermeira muito bem graduada, vir com ele e ser uma das principais plantadoras de igreja no sudoeste goiano. O que faz uma pessoa fazer
essas coisas, o texto que nós lemos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas veio ser servo no meio do povo de Deus. Só há uma resposta para que jovens como esses e muitos outros, em outras profissões, por exemplo, um engenheiro agrônomo, de repente largar o conforto do Brasil e ir para ali a entrada do deserto do Saara, na Tunísia, para revitalizar lagos que estão secando e, enquanto faz isso, falar de Jesus para as pessoas. O que levou Hudson Taylor a ir para a China em 1865 e perceber que o evangelho também tinha que ir para dentro do país, e não somente isso, mudar o seu jeito de vestir para se vestir como um chinês, cortar o seu cabelo e colocar aquela trancinha que todo chinês tinha naquela época, e procurar o máximo possível falar do evangelho na língua deles, para que eles conheçam Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele deixou a glória do Pai, esvaziando-se a si mesmo e tornando-se um servo de todos. Paulo vai afirmar, capítulo 3, versículo 1 a 11, desse mesmo texto de Filipenses, que ele deixou tudo, o apóstolo Paulo, e considerou todas as vantagens que ele tinha nessa vida: ser judeu, ser benjamita, ser fariseu, ser guardador da lei, e abandonar tudo isso e considerar isso como o refúgio, o lixo mais fedido de todos, por causa de conhecer a Cristo e ser achado nele, não confiando em justiça própria, mas o conhecer, e dessa forma alcançar a ressurreição do meio dos mortos. Ele escreve essa carta para agradecer uma oferta que recebeu daquela igreja, não somente uma vez, mas duas, que o sustentou no período em que ele estava preso, e estava preso não porque era um bandido, um mau pagador de impostos, mas exatamente porque falava do amor de Deus e da ressurreição de Jesus Cristo para as pessoas, lhes dando e lhes trazendo esperança de mudança e a promessa da vida eterna. E ele então escreve essa carta em gratidão, e ele aproveita para falar sobre a alegria, sobre a atitude correta na vida de fé, e para falar de Jesus. E quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele usa uma palavra que se repete várias vezes na carta aos Filipenses, a palavra phronem, que poderia ser traduzida melhor para o português, não por sentimento, mas por atitude. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que decidiu deixar a glória do trono para viver entre nós como um servo, e que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitas pessoas. E Cristo, então, é o nosso grande modelo missionário, e o grande modelo que pode inspirar e motivar uma igreja a servir a Ele, a Deus e as pessoas, não só por 59 anos, mas por todos os anos que Deus for servido, lhe permitir existir. Eu escrevi e publiquei recentemente um livro, A Breve História do Presbiterianismo em Goiás, e foram 12 anos de pesquisa, e no meio dessa pesquisa, na internet, eu me dei de cara com um PDF de 480 páginas, a história de uma pequenina igreja presbiteriana no interior dos Estados Unidos, ali bem perto de Atlanta, a Igreja Presbiteriana Hebron. Essa igreja nunca teve mais que 150 membros em toda a sua história. Até hoje, o seu templo é um templo de madeira, que foi construído lá em 1784, e que foi reformado agora no início do século XX, e que nunca foi uma igreja rica, poderosa e cheia de dinheiro, mas sempre foi uma igreja missionária. Essa igreja plantou 6 outras igrejas ao redor dela, ali próximo a Atlanta, inclusive uma pequenina igreja chamada Carnesville. Dessa igreja de Carnesville, veio para o Brasil uma missionária chamada Martha Little, que viveu 40 anos servindo como missionária educadora, especialmente em Minas Gerais e Goiás.
Uma mulher conhecida pela sua candura, pelo seu amor, pela sua disposição em servir as pessoas. No Facebook, eu perguntando sobre ela, todos diziam uma mulher ótima, maravilhosa, serva do Senhor, que foi capaz de receber uma herança e gastar toda a sua herança patrocinando cirurgias de lábio leporino em Goiás e Minas Gerais, por onde andava. Patrocinando cirurgia de correção de pernas de pessoas que haviam sofrido de paralisia infantil. Das pessoas que foi atingida por essa sua bondade foi o reverendo Gessi Macedo, que faleceu há poucos meses atrás. Foi nosso professor de ética no seminário de Goiânia, e que conheceu o Evangelho exatamente porque ela veio a ele e disse: eu vou pagar a sua cirurgia. E enquanto ele se preparava para a cirurgia, ela o evangelizava. E rebuscando ali na internet relatórios da Marta Lito, encontrei a fotografia dele no dia da cirurgia, recebendo a sua primeira Bíblia, entregando sua vida para Jesus. É quem tem Jesus como modelo de vida é que se dispõe a fazer coisas desse tipo, não só como missionários, mas médicos, engenheiros. Lá em Goiânia tem um engenheiro cristão presbiteriano que tem vários templos com a sua assinatura, porque ele não cobra a planta da construção. Ele diz: olha, paga só o dízimo, porque o dízimo eu tenho que entregar na igreja. E as igrejas dão o dízimo que ele entrega na igreja, e todo o resto é gratuito para a construção de mais templos na nossa região. Então, nessa noite, pensando no aniversário da igreja, eu gostaria de falar sobre esse Jesus Cristo que, sendo Deus, fez-se servo como o grande modelo para o nosso servir às pessoas. E há 3 ensinamentos que esse texto traz, e eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem um negócio sendo preparado ali atrás, né? E ninguém quer ir embora sem saboreá-los. Então, há 3 ensinamentos aqui. Primeiro, nós precisamos entender que se nós queremos servir a Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Versículo 5, versículo 6, tende em vós essa atitude que houve no Senhor Jesus Cristo. E que atitude foi essa? Atitude de humildade para ser servo, servir as outras pessoas. Antes de Cristo, a humildade era vista como um vício, como um defeito de caráter. A humildade só passou a ser considerada como uma virtude com o crescimento do cristianismo após o Senhor Jesus Cristo ter pego uma bacia, uma toalha e lavar os pés dos seus próprios discípulos e dizer: eu vos dei o exemplo, agora façam a mesma coisa uns com os outros. E porque ele morreu na cruz pelos outros, então a humildade que Platão, Aristóteles, Sêneca, Cícero, aqueles famosos filósofos da antiguidade tratavam como desprezo, passa a se tornar um valor e uma virtude a ser cultivada nos nossos corações. A humildade é o presente do cristianismo para o mundo, como uma bênção de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo é quem nos ensinou a fazer isso. Por quê? Porque o mundo não aceita a humildade. A altivez, o empoderamento, que é a palavra do momento, o sucesso, a honra, o reconhecimento são os elementos que não costumam contribuir para a prática da humildade. Pelo contrário, mas da vaidade, da altivez, da soberba no coração das pessoas. O mundo exalta o orgulho gay, o orgulho de ser mulher, o orgulho de ser homem, de ser macho, de ser dessa família, de ser daquela outra família, de ter sangue azul, verde, cor-de-rosa, amarelo, coisas desse tipo. Porque as pessoas querem sobressair, crescer, nunca diminuir. Não desista dos seus sonhos, é a palavra dos motivadores dos cursos de automotivação das grandes empresas, que você paga caro para ir, mas acha caro pagar para um acampamento da igreja, que fala de Jesus. Mas a humildade, Jesus disse, é um chamado para você ser pequeno. A humildade não é você desistir de ser quem você é, mas é de colocar quem você é a serviço do próximo. O Senhor Jesus se diminuiu e se fez servo para cuidar das pessoas.
Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ter poder, mas ele não usou como usurpação tudo isso, ele não quis tirar proveito disso, ele usou tudo isso para cuidar do próximo, cuidar do outro, servir as pessoas. É muito interessante você pegar o Evangelho de Marcos, que na minha opinião é o evangelho mais político de todos, e ele nos ensina o que fazer com o poder. Nós vemos aí o nosso Congresso Nacional, os poderes executivo, judiciário, legislativo, brigando por causa do poder que eles querem ter. Mas o que Jesus fazia com o poder? Jesus usava o poder para servir, curar, ensinar, cuidar das pessoas. Ele não usava o poder para oprimir, para prender, para acusar, para trapacear, e nem para se exaltar sobre os demais. Ele usava o poder para cuidar das pessoas. É assim que Deus age a nosso favor. Sendo Deus, Ele não usou isso em proveito próprio, mas Ele usou para nos atingir, para nos alcançar. A usurpação é apoderar-se violentamente de algo que não é seu. Adquirir algo de forma indevida. Jesus Cristo nunca usou da sua divindade indevidamente, mas Ele a usou e usou o seu poder para servir ao povo que elegeu para si e que Ele veio buscar. Ele agiu diferentemente do que se costuma agir quando se alcança o poder ou a autoridade no nosso país. Ele foi servo, nunca um opressor dos outros. Por isso, se você quer aprender como viver e como servir e agradar a Deus, aprenda em primeiro lugar e antes de tudo a seguir o exemplo de Jesus. Tende em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve primeiro em Cristo Jesus. Segundo, verso 7 e verso 8 diz que assim mesmo ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Essa expressão entrou para a teologia com o título de kenosis, é a palavra grega usada aqui para esvaziar-se. Então, quando você resolve estudar teologia, mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar nesse termo, a kenosis de Cristo. E ela quer dizer que Cristo se esvaziou, Ele deixou o seu poder, Ele deixou a sua glória, Ele veio viver no nosso meio como um de nós. Ele assumiu a forma de servo. E algumas pessoas ficam debatendo quando começa esse esvaziamento de Jesus. Alguns falam que começa na encarnação, passa pelo ser servo e termina na morte de cruz. Mas muitos outros acham que não, que a encarnação não faz parte da sua kenosis, porque uma vez que Jesus Cristo foi encarnado, Ele permanece encarnado por toda a eternidade, e encarnado Ele está assentado no trono da majestade, e encarnado Ele virá do céu com poder e glória para nos resgatar no final. De modo que a encarnação não o diminuiu em nada. Quando Deus criou o mundo e criou a matéria, Ele diz isso é bom. E quando Ele criou o homem, Ele diz isso é muito bom. De modo que muitos teólogos entendem que o fato de Jesus ter se tornado um ser humano não é o seu esvaziamento. Pois Ele usou tudo isso para cumprir o seu papel de Salvador e continuou sendo Deus que Ele sempre foi. Mas o seu esvaziamento começa com assumir o papel de servo. E de ser visto em figura humana como um servo. E isso levanta uma das questões mais importantes da história do mundo, que as pessoas lá fora não estão nem aí para elas, mas que são a marca d'água de todas as heresias. Quem é Jesus? Ele é Deus ou Ele é homem? O quanto que Ele é Deus, o quanto que Ele é homem? A igreja sempre respondeu que Ele é inteiramente Deus e inteiramente homem. E você então é apresentado a uma briga teológica que aconteceu lá no ano 325, conhecida como a briga do arianismo. Eu vou citar duas palavras gregas aqui que você pode depois batizar os seus cachorrinhos que você vai colocar lá para vigiar o seu quintal com esses nomes. Homúcios e homoiúcios. Muito parecidas essas palavras. Homúcios quer dizer igual. Homoiúcios quer dizer parecido. Então surgiu na história da igreja aquelas pessoas que diziam que Jesus não era Deus, Ele era parecido, homoiúcios com Deus. E a igreja diz, não, Ele não é parecido, Ele é Deus, Ele é homúcios com Deus. Ele é 100% homem
e ele é 100% Deus. A encarnação significa que ele assumiu ser um de nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas lutas da humanidade, diferenciando-se de nós apenas na questão de que ele nunca pecou, jamais se afastou da obediência e da dependência de Deus, enquanto caminhou entre nós. E sendo homem e sendo Deus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A kenosis também diz respeito à sua humilhação, levando-se em conta o tipo de morte que ele sofreu por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Ele morreu como um criminoso em nosso lugar, como parte do seu esvaziamento, da sua humilhação. Ele morreu como nós deveríamos morrer, pelos nossos pecados e por causa dos nossos crimes. E observe que aqui diz que ele se humilhou a si mesmo, ao aceitar essa posição de morte vicária, de morte substitutiva em nosso lugar e a nosso favor. Agora, você fala assim, ele se humilhou, morreu na cruz, tudo bem. Mas o que foi essa humilhação? Nós costumamos ver a morte de Cristo na figura do crucifixo do catolicismo romano, em que Jesus está ali preso numa cruz usando uma fralda, tampando as suas partes íntimas. Só que não foi assim. Jesus foi crucificado nu perante os olhos de todas as pessoas. E ele já estava nu desde lá do lugar onde ele saiu carregando o seu patíbulo, a trave horizontal da cruz. Diante dos olhos de todas as mulheres, de todas as crianças, de todos os homens daquela cidade, ele carregou numa procissão maligna, pública, do centro de Jerusalém até fora dos muros, porque ninguém podia ser crucificado do lado de dentro dos muros. E é por isso que ele foi crucificado no Calvário, nu, perante os olhos de todas as pessoas. A Bíblia chama isso de ignomínia. Ignomínia é a pior vergonha que um ser humano pode sofrer. Você sofre vergonha quando você erra, e aí você fica com a cara vermelha, e você diz, fica vermelha, cara vergonha. Fica vermelha, cara sem vergonha. Mas passa logo. Você experimenta a vergonha quando faz uma coisa errada, que não dá para consertar, e aquilo te marca, e aí você vive em opróbrio, que é carregar a vergonha para frente. Viver em opróbrio é carregar a vergonha do castigo que você recebeu. Mas a ignomínia é a vergonha acontecendo momento após momento. Pública, com ofensas, com pedradas, com xingamentos, com cusparadas no seu rosto, com ofensas sendo ditas o tempo todo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo não fez caso da ignomínia quando ele carregava a cruz por você e por mim naquele dia. Ele não estava nem aí. Para ele era passar aquele momento por nossa causa. E para ele valia a pena fazer isso, não porque nós temos valor, como naquela musiquinha que a gente canta, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, mas porque ele escolheu nos valorizar, apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades morais, das nossas impiedades, das nossas inimizades e das nossas rebeldias para com Deus, o Pai e Ele mesmo. Ele não levou isso em conta, ele deixou isso para lá. Ele se humilhou, ele escolheu esse caminho, e ele escolheu esse caminho porque te amava, porque me amava, porque amava a todos nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite celebrando a sua presença. Ele se humilhou, ele escolheu um caminho de, por si mesmo, por sua própria iniciativa, esvaziar-se para servir as outras pessoas. E em terceiro lugar, o texto diz que Deus o exaltou acima de todo nome, versículo 9 a versículo 11. A humilhação foi Ele mesmo que colocou sobre ele. Ele se humilhou e ele se esvaziou. Mas a exaltação
foi Deus quem praticou sobre ele, foi Deus quem o exaltou, foi Deus quem o colocou acima de todo nome. E isso é uma máxima do Evangelho: todo aquele que se humilhar, o Senhor o exaltará. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado por Deus. Jesus escolheu diminuir-se, ser pequeno, ser servo, experimentar uma morte terrível por causa dos nossos pecados, para nos limpar, para nos purificar, para nos apresentar a Deus como novas pessoas. E Deus o exaltou, Deus colocou acima de todo nome. E a palavra que é traduzida por acima não é em cima, ali no telhado. É acima, muito acima, lá em cima, onde ninguém pode alcançar ou derrubar. Ele se humilhou e Deus o levantou, porque ele estava aqui fazendo uma obra que em primeiro lugar era do Pai. O amor de Cristo por nós é nada mais, nada menos do que o espelho do amor do Pai por nós. Lembra de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3? Ele nos deu vida estando nós apegados a 3 mortes. A morte por causa dos delitos e pecados, a escravidão ao mundo, à carne, a Satanás, que nos leva por aí, e a ira de Deus que está sobre aqueles que vivem dentro do pecado. Mas o versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico de misericórdia, por causa do seu grande amor, pleno de bondade e gracioso, nos deu vida por meio de Jesus Cristo. Deus escolheu nos amar quando Ele tinha todas as razões e motivos para nos condenar. E Ele fez isso em Cristo. E Cristo, obedecendo a Ele até o final, Ele mesmo o exaltou para o resto da eternidade. Deus prometeu fazer isso conosco. Se nós enfrentarmos a humilhação, a humildade, o serviço, e abrirmos mão de todas as coisas que nós achamos que pode nos delegar sucesso e autoridade nesse mundo, Ele nos exaltará. Porque o texto diz que o Senhor Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E aí há 3 objetivos em Deus ter feito isso: para que todo joelho se dobre diante de Jesus e confesse o seu nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e para que o nome do Pai seja glorificado em tudo o que Ele fez. E eu gostaria de já caminhar para a aplicação do sermão, surpreendendo você achando que ia ser muito longo, dizendo o seguinte: a atitude de Cristo é algo que nós temos de ter em nós. É um valor que tem que ser o nosso valor como igreja de Deus em Foz do Iguaçu. Ser humilde, ser pequeno, ser servo, ser serva, para que o outro possa conhecer Deus e entregar sua vida às suas mãos. A gente não vai conseguir isso abraçando a arrogância, a vaidade e a soberba. Mas o ser servo, como Ele foi, nós devemos ser. Segundo, uma vida humilde não combina com a busca de status perante os outros. Toda vez que a gente quer crescer para aparecer, porque é bom para os negócios, porque é bom para a minha network, porque é bom para eu crescer, para que eu fique famoso, para que as pessoas me conheçam e comprem os meus serviços e os meus produtos. Sempre que a gente escolhe esse caminho, nós deixamos de lado a humildade. Porque nós deixamos de servir para correr atrás daquilo que é o nosso projeto particular de vida. Terceiro, lembre-se, saiba que a dinâmica do servo é que aquele que nos exalta é Deus, nunca nós mesmos. A exaltação, a honra, o sucesso, o privilégio, sempre é dado graciosamente por Deus.
Assim como a alegria, muitas pessoas buscam e correm atrás da felicidade, casam-se e se divorciam porque querem ser felizes e abandonam pessoas e usam pessoas utilitariamente porque querem ser felizes. Mas a Bíblia diz que a alegria é uma dádiva, não é um alvo. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A alegria nunca é um alvo, é sempre uma consequência, é sempre uma dádiva, é sempre um presente do nosso relacionamento com Deus. E a exaltação também. Todo aquele que se humilha, todo aquele que escolhe o caminho da humildade, do ser servo, do ser serva, Deus é quem vai o exaltar. Mas todo aquele que quer se exaltar, quer ser grande, quer ser maior, quer ter poder, o Senhor o humilhará. E que os nossos deputados, senadores, presidentes da República, mandatários deste mundo aprendam essa lição, porque no dia do juízo eles serão os primeiros da fila para confessar Jesus como Senhor, ainda que a salvação não lhe seja disponível mais. Por quê? Porque o texto fala dos projetos de vida que Deus tem para nós. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: quais são os 3 principais objetivos da sua vida hoje? Eu fui pastor, professor de um seminarista que me chamou para almoçar na casa dele, um almoço gostoso. E ele falou assim: pastor, eu acabei de quitar o meu primeiro apartamento. Tinha acabado de entrar no seminário, é uma exceção à regra. Acabei de quitar o meu primeiro apartamento. Nos próximos 20 anos eu quero quitar o segundo apartamento nos 10 primeiros anos de ministério, quero quitar o terceiro apartamento nos outros 10 anos de ministério. Ou seja, o meu projeto de vida é comprar apartamento e quitá-los. Qual que é o seu projeto de vida? Eu quero te indicar 3 bíblicos. O primeiro deles: dobrar-se diante de Jesus no dia da ressurreição. Porque tem muita gente aí que não se dobra para nada. Muito menos ainda diante de Jesus. Eles dizem que Jesus não traz alegria, que Jesus não traz solução, que Jesus não traz nada. Mas a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus naquele dia. Em casa a gente gosta de assistir aquele programinha do YouTube, o Israel com a Aline. Um monte de gente aqui já deve ter assistido. Tem um episódio muito interessante. Lá em Jerusalém está o vale que diz que vai ser o vale do juízo final. E os judeus sabem disso. Eles também creem no juízo final. Eles não creem que Jesus vai ser o juiz, mas eles creem no juízo final. Por causa disso, vários judeus compraram terreno ali ao redor do Vale do Cedron, onde vai acontecer o juízo final, para que quando a ressurreição acontecer, eles assistirem de camarote Deus julgando as nações. Eu acho que eles vão ser os primeiros da fila. Eles vão ressuscitar. Agora vamos ter uma conversa sobre Jesus que vocês nunca quiseram ter. Tem gente que acha que vai assistir o juízo final de camarote. Não é bem assim não. Todas essas pessoas que negam a Jesus, que blasfemam do seu nome, que no carnaval, que no Natal, que na Páscoa descobrem um livro novo que nega a divindade de Jesus e coisas que tais, essas pessoas vão estar ali de joelhos diante de Jesus confessando o seu nome. Os Beatles estarão ali porque disseram que eram mais famosos do que Jesus. O dono do Titanic vai estar ali porque diz que nem Deus afunda o meu navio. Tancredo Neves vai estar ali porque ele diz que se eu for eleito presidente do Brasil, eu não preciso de Deus para governar. O Lula vai estar lá, porque anda falando um monte de coisa sobre Jesus aí também, os irmãos sabem. Até vocês que votaram nele. Vão ter que confessar o nome de Jesus, só que não haverá salvação dessa forma. Agora nós também vamos confessar o nome de Jesus, porque Ele nos deu um novo nascimento, porque Ele trouxe arrependimento ao nosso coração, porque nós nos curvamos desde já a Ele.
Não é porque as nossas obras são boas, mas porque pela sua misericórdia Ele nos trouxe até Ele. Naquele dia nós também vamos confessar com alegria o nome do Senhor Jesus Cristo. Donald Carson, ele diz no seu livro Um Chamado à Reforma Espiritual a seguinte questão: você acha que as pessoas que odeiam a Jesus, no dia do juízo, quando Jesus os condenar à perdição eterna e mandá-los direto para o lago de fogo, porque o inferno já era, vocês acham que eles vão assim para o inferno? Eles vão fazer assim: Deus está errado, eu sou muito bom, por que Ele está me mandando para o inferno? E eles vão sim, blasfemando e reclamando o nome de Deus até para lá, porque eles acham que são melhores do que Deus. Ninguém vai ser condenado dizendo: eu devia ter arrependido há 10 anos atrás. Não, Deus se equivocou. Será que meu nome não está em algum lugar nessa lista aí? Olha direito aí, seu anjo Gabriel. Não. Então, qual que é o seu projeto de vida? Confessar Jesus com os joelhos dobrados diante das pessoas. Me curvar diante de Jesus. Segundo, confessar Jesus Cristo perante os homens. Porque lá naquele dia, Ele nos confessará diante do Pai. E Ele diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Como aquela menina de 15 anos que nasceu na igreja, foi batizada na igreja, fez profissão de fé na igreja, mas não saía das festinhas de sábado à noite. E aí um dia, alguém veio visitar a igreja e viu que ela estava lá. E aí disse: mas você é membro aqui? Não, eu só sou visitante. Ou como aquele grupo musical que cantava músicas gospel, o Jô Soares o chamou lá porque estavam famosos, e ele perguntou: vocês são evangélicos? Eles disseram: não, a gente só explora esse nicho econômico. Aí ele perguntou de novo: vocês são evangélicos? Não, a gente só canta essas músicas. Aí ele perguntou pela terceira vez: vocês são evangélicos? E eles disseram não. E aí ele então disse o que abalou o Brasil no dia seguinte. Eu perguntei 3 vezes por querer mesmo. Eu queria saber se vocês são crentes ou não. E vocês acabaram de dizer 3 vezes que não. No dia seguinte, numa rádio lá em Goiânia, uma moça ligou e ela pediu: me dá uma música do grupo tal aí. E o locutor da rádio diz: não, aqui só toca música evangélica, esse povo não é evangélico. Você nega Jesus diante dos seus negócios, dos empresários com quem você conversa? Você nega Jesus diante da faculdade? Aqui tem faculdade federal. Lá em Goiás, as faculdades federais são terra de ninguém. Ou melhor, de alguém, que nem dá para falar o nome direito. Porque senão Alexandre de Moraes vem atrás. Ali eles gastam o tempo tentando negar, acabar com a fé dos cristãos o tempo todo. Minha filha fez faculdade, eu sei do que eu estou falando. Quantos filhos nossos estão afastados de Jesus e foi lá na faculdade que eles encontraram a pergunta que eles não deram conta de responder? Qual que é o seu projeto de vida? Confessar a Jesus diante dos homens. Não negar a Jesus diante dos homens. Não voltar atrás. Não abandonar a minha fé, porque o mundo vai tentar fazer isso antes de Jesus voltar. E terceiro projeto de vida: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, porque tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus Pai. E aí a única pergunta do catecismo que a gente sabe, até os pastores, é a pergunta número 1. Qual que é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou, depois de John Piper, glorificar a Deus por gozá-lo para sempre. Ou seja, o gozo de Deus não é só lá no final, quando Jesus voltar, mas é desde já. Nós glorificamos a Deus porque Ele é a fonte da nossa alegria e prazer o tempo todo. E aí eu quero deixar essa pergunta para você: quais são os 3 projetos de vida
seu para os próximos 20 anos? Quitar apartamentos? Ou se dobrar diante de Jesus, porque você sabe o quão pecadora você é. Confessar o nome de Jesus diante das pessoas em qualquer situação. E glorificar a Deus com tudo o que eu faço, com tudo o que eu compro, com tudo o que eu pago, com os meus relacionamentos, com a minha vida conjugal, com a minha vida de empresário, com a minha vida de empregado, com a minha vida de patrão, com a minha vida de estudante, com a minha vida de aposentado. Às vezes os irmãos mais idosos da igreja acham que chegaram num patamar de idade que não podem mais ser repreendidos por ninguém, menos ainda o pastor. Uma senhora estava fazendo fofocas na igreja e eu a chamei ao gabinete para perguntar: o que você está fazendo? E ela começou: 35 anos eu sou membro dessa igreja, o senhor é o primeiro pastor que me chama aqui no gabinete pastoral. E eu falei: vou chamar de novo, só não parar de fazer fofoca. Aí veio o presbítero: pastor, o senhor chamou a atenção da irmã, ela é presidente da SAF. Meu irmão, ela está fazendo fofoca aqui, denegrindo a vida da outra irmã lá. E se o senhor ficar do lado dela, eu vou ter que chamar a atenção do senhor também. O senhor está certo, pastor. Graças a Deus que esse homem era de Deus. Aí a gente tratou do problema. No final das contas, 1 ano e meio depois, um problema difícil de resolver, trouxe um diácono novo para a igreja e uma família inteira que eu pude batizar na presença do Senhor. O que você anda fazendo com o que você fala? Glorifica a Deus? Serve as pessoas? É necessário? É útil? Transmite a graça de Deus para as pessoas? Eu te convido, nos 59 anos de aniversário da organização eclesiástica da igreja, entra no caminho do servo. Tenha em você a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Seja missionário como Ele no que você faz. E você verá que Ele cuidará de você para o resto da sua vida. E no dia do juízo, quando os judeus estiverem levantados e a gente na fila de trás, nós vamos dizer em coro: Jesus Cristo é Senhor. Por toda a eternidade. John Newton, e eu termino com essa fala, ele disse: quando a gente chegar no céu, John Newton é um pastor lá de 1700 e alguma coisa. Quando a gente chegar no céu e ter passado 10.000 anos, vai ser como quando a gente acabou de chegar. Nós tínhamos um colega que nós ficamos 20 anos sem vê-lo, e aí ele veio. E nós falamos: vamos fazer um churrasco em sua homenagem e tudo, e marcamos lá, compramos a carne, o refrigerante, e ele veio, e na hora que ele chegou foi aquela festa, abraços, saudades e tudo. 15 minutos depois, na hora do jantar, ele estava sozinho, sentado lá, comendo sozinho a carne dele. O céu não vai ser assim. 10.000 anos, e aí a gente ainda acabou de chegar. E lá é eterno. Vamos orar?